noite a todos. Vamos dar início a mais uma edição da Escola da Família com o Padre João Marcos Pollack, da comunidade Canção Nova. E o tema de hoje é Assuma a sua fé. Tema tão pertinente e tão necessário em tempos de pandemia. Damos as boas-vindas a todos, Diocese de Itabuna, Diocese de Eunápolis, a todos os convidados. Temos várias paróquias e dioceses diferentes conosco nesse momento. A todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos. E acho que a maioria já sabe como funciona, né? O Padre João Marcos vai falar para a gente pelo tempo que ele achar necessário. Enquanto ele estiver falando, o microfone de todos ficarão desligados. Quando ele terminar, se ainda tiver tempo para a gente, e aí alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a respeito do tema, pode interagir. E aí basta levantar a mão que a gente libera o microfone, ou manda o comentário, a pergunta pelo bate-papo aqui do Zoom. Então, para dar início, passamos a palavra ao Padre João Marcos e pedir que ele nos dê uma bênção inicial, que a gente possa começar a nossa reunião. Está com o Senhor. Muito bem, povo de Deus. Uma boa noite a todos. Para aqueles que ainda... no começo aqui nós estávamos conversando, mas que é bom me apresentar, né, antes de nós fazer uma oração para começar. Eu sou o Padre João Marcos, da comunidade Canção Nova. Estou na comunidade há quase 16 anos. Tenho 7 anos de padre. Completei agora, dia 4 de agosto deste ano, 7 anos de padre. Eu fui ordenado no dia de São João Maria Vianney, o que é uma graça, né? Ele que é o padroeiro dos padres, dos párocos, dos sacerdotes. E estou agora, então, como eu disse, aqui na Casa de Missão de Curitiba. Nós temos várias casas de missão pelo Brasil e além do Brasil. E, neste momento, estou já há quase 2 anos aqui em Curitiba. Vamos começar. Primeiro, eu quero saudar, então, o povo que está aí, o povo também de Itabuna, de Eunápolis. O bispo de Itabuna é Dom Carlos, né? E também de Eunápolis é Dom Edson. Quero dar um abraço aí aos senhores bispos, agradecer também pela oportunidade de estar evangelizando aí na diocese, nestes tempos onde nós temos aproveitado de todos os meios, né? Graças a Deus temos aproveitado de todos os meios para evangelizar. E isso que é o bonito, né? O povo de Deus, os católicos, lógico, os irmãos evangélicos também, mas nós católicos, nós não perdemos o ânimo e não perdemos também a motivação para a evangelização. Hoje, na missa ao meio-dia, eu falava sobre a importância de evangelizar os batizados, porque nós somos muito pouco evangelizados, né? Mas então vamos começar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quis pegar, primeiramente, vou citar somente um versículo, depois vamos ver o Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, que é a cura do paralítico.
Mas também existe uma outra passagem que eu gosto bastante, que está em Apocalipse 3:20, e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Cearei contigo, faremos a festa. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, e logo mais vamos falar novamente sobre a importância da liberdade no nosso caminho espiritual. Estou fazendo também uma pós-graduação em logoterapia. Para quem não conhece, logoterapia não é loucoterapia não, viu, gente? É logoterapia. Logoterapia é a terceira escola vienense da psicanálise de Viktor Frankl. Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, em 4 campos de concentração. Ele era judeu, e ele, no campo de concentração, ele foi percebendo, ele já tinha essa teoria, já trabalhava com essa teoria, mas o campo de concentração serviu para quê? Para ele perceber a capacidade que o ser humano tem de superar um sofrimento, capacidade que o ser humano tem de superar uma dor, a capacidade que o ser humano tem de ir além. E aí ele fala da transcendência também, da busca do suprassentido. O que é o suprassentido? Para nós que cremos, lógico que é Deus, né? É o Espírito Santo. É muito interessante porque ele diz que ele mesmo como médico, psiquiatra, né, que ele era, ele não sabia que o ser humano tinha dentro de si forças que ele desconhecia, uma capacidade de superar mesmo qualquer dor, qualquer sofrimento. Imagina, o que eles viveram no campo de concentração foi uma coisa muito difícil. Então, ele trabalha muito essa questão, né? A questão da liberdade e das escolhas que nós fazemos. É possível colocar sentido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, a partir das escolhas que nós vamos fazendo, né? Nós somos capazes de nos construir a nossa casa, ou nos destruirmos a partir de escolhas. Porque essa questão da liberdade ainda, no nosso meio cristão, é algo meio difícil ainda de nós entendermos. Porque nós gostaríamos muitas vezes de sermos como marionete na mão de Deus. Sabe? Deus ficar nos controlando. Só que isso não existiu desde os nossos primeiros pais, né? Eles foram criados livres. Por ter sido criado livre, por terem sido criados livres, é porque é assim que eles escolheram. Mesma coisa Lúcifer, né? Os anjos de Deus também tinham essa questão da liberdade. E na liberdade, o orgulho entrou, e aí o Lúcifer se tornou o anjo mau, né? O anjo de luz se transformou no Satanás, aquele que divide. Mas a passagem que está em Lucas, capítulo 5, é a passagem do paralítico. E esta passagem do paralítico, qual é o relato, né? Diz que alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Estamos em Lucas, capítulo 5, versículo 18. Olha a importância dos amigos, dos irmãos, de vocês que são casados, né? A importância de vocês também serem amigos um do outro, né? Um ser amigo do outro. Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico. Ele não conseguia se aproximar de Jesus. Nós também, e aí, lógico, entra a missão também de evangelizar outras famílias, outros casais. Mas este homem aqui, ele foi carregado pela maca. Diz a palavra que eles subiram ao telhado. Olha a ousadia desses homens. E pelas telhas, desceram o paralítico com a maca até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: homem, teus pecados estão perdoados. Então, primeiramente, Jesus tocou no paralítico pela fé dos amigos. Depois, continuou ali, os escribas entraram no meio, os fariseus, sempre questionando Jesus, né? E aí Jesus disse: o que estáis pensando no vosso coração? Que será mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, e aqui entra a parte do tema de hoje, levanta-te, pega a tua maca
e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantando-se à vista de todos, o homem pegou a maca em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. O paralítico chegou, foi carregado pelos amigos, como eu disse, até ali diante de Jesus. Jesus, primeiramente, perdoa os pecados deste homem. Os teus pecados estão perdoados. E depois de perdoar pecados, aí sim, ele disse, levanta-te. Esta palavra, segundo o padre Xavier, da Canção Nova, que fez arqueologia bíblica lá na Terra Santa, trabalhou na CNBB já também, essa palavra levanta-te na Sagrada Escritura está ligada à questão da ressurreição. Então, todas as vezes que existe na Sagrada Escritura levanta-te, está dizendo para nós, ressuscita. Viva como homem novo. Assume a sua fé. Assume o Deus que você recebeu no dia do seu batismo. Levanta-te. Depois, um outro detalhe. Pega a tua maca e vai para a tua casa. Mas, irmãos, este homem, uma vez que ele estava sendo tocado por Jesus, uma vez que Jesus estava curando este homem, ele não precisava mais da maca. Por que será que Jesus disse para ele, pega a tua maca e vai para a tua casa? Porque este homem sofria, diz a palavra, há 38 anos. 38 anos tentando tentando se aproximar de Jesus. E aí eles levaram ele até Jesus. E o que aconteceu? Agora Jesus diz, levanta-te, quer dizer, assuma a sua vida, assuma uma postura de ressuscitado. Agora pega a tua maca. Até o momento que ele chega ali para Jesus tocá-lo, ele foi carregado. Depois que Jesus toca nele, Jesus disse, agora você vai pegar a tua maca e vai voltar para a tua casa. Jesus estava dizendo a ele, assume a sua vida. Assume a sua história. Toma a tua vida nas mãos. Depois do encontro com Cristo, nós somos chamados a assumir a nossa fé. Pega a tua maca, vai para a tua casa. E aí diz a palavra, no mesmo instante, levantando-se à vista de todos, o homem pegou a maca em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. O Senhor deu a ordem, este homem acatou o mandato do Senhor e ele se posicionou diante da situação. No mesmo instante, levantando-se à vista de todos, o homem pegou a maca em que estivera deitado e foi para a sua casa. No dia do nosso batismo, irmãos e irmãs, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Um dado importante, o diácono está participando aí também, se eu estiver errado, o diácono me corrija. Mas uma pergunta, é lógico que vocês não vão responder agora, mas um questionamento. Nós, antes do batismo, nós éramos filhos de Deus ou nós nos tornamos filhos de Deus após o batismo? O que será que você responderia? Nós éramos filhos de Deus ou nós nos tornamos filhos após o batismo? A maioria das pessoas responde que nós éramos criaturas e nos tornamos filhos pelo batismo, não é verdade? Só que quando a gente lê lá no ritual do sacramento do batismo, está escrito que nós já éramos filhos de Deus pela natureza. E aí nós nos tornamos filhos pela graça. Aí sim, fomos incorporados a Cristo, à igreja, fomos batizados com direitos e deveres na igreja, direitos de receber os sacramentos, direito, né, para quem é casado, também o sacramento do matrimônio, além do sacramento, depois do batismo, a Eucaristia, o Crisma. Eu recebi também o sacramento da ordem. Eu falo e brinco que em casa nós somos em 9 irmãos, só um inteligente, os outros casaram. Olha que motivação para as famílias, né? É brincadeira, viu, gente? Minha família é maravilhosa, graças a Deus, né? Mas, então nós éramos filhos pela natureza. Se nós pegarmos a palavra de Deus em Efésios 1:4, diz assim,
em Cristo nós fomos pensados antes da criação do mundo. Olha que bonito. Em Cristo Jesus nós fomos pensados antes da criação do mundo. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Então, se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, já existia aí a imagem e semelhança de Deus antes mesmo do batismo. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Aí a palavra também em Coríntios 3,16 diz: acaso não sabeis que sois filho de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Acaso não sabeis, ou melhor, que sois templo de Deus? Eu falei filho, não é templo que está lá. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja, olha que bonito. Nós somos pensados por Deus. Deus pensou em você. Quer você queira ou não, você é fruto da vontade de Deus, do amor de Deus. Tem pessoas que elas vivem se comparando uma com as outras, né? E aí tem o complexo da inferioridade, de se comparar. E o pior é, não sei se é o pior, é que a pessoa sempre se compara com alguém que é mais capacitado que ela, mais bonito, mais bonita, ela nunca se compara com alguém que é menos do que ela, sempre com alguém que é mais. E aí entra a comparação. Mas eu descobri um segredo para vencer o complexo da inferioridade. Dá uma olhadinha para o seu lado aí, se você está com seu esposo, dá uma conferida. Sempre tem gente mais feia que você. Dá uma conferida aí. É verdade. Onde que eu fui amarrar o meu burro? Tem gente que vem nos atendimentos e diz assim: padre, olha, você não sabe o que é o meu marido, o problema é seu, casou, né? Agora aguenta firme. Foi no altar, prometeu fidelidade a Deus, agora aguenta firme, meu filho, como diz o padre Jonas, né? Mas olha que interessante, sempre tem gente mais bonita que você também. Tem gente mais feia, tem gente mais bonita, assim como tem uma esposa mais bonita que a sua, assim como tem um esposo mais bonito que o seu, mas vocês casaram e vocês assumiram um compromisso. A mesma coisa com relação àquilo que eu estava dizendo, do complexo, né? Não, existem pessoas melhores, mais capacitadas, menos capacitadas do que nós. Importante que nós somos únicos no coração de Deus. A impressão digital minha é diferente da sua. A marca nós portamos uma marca, a marca de Deus. Nós somos cristãos. Nós nos tornamos outros cristos no mundo. Dia do nosso batismo, irmãos, se nós entendêssemos o que aconteceu no dia do nosso batismo, nós viveríamos todos os dias de cabeça levantada, nós acordávamos com sentido de vida todos os dias. O dia em que nós fomos batizados, Deus carimbou, é como se Deus tivesse nos carimbado para Ele. Diz que o sacramento imprime em nós caráter, imprime em nós um selo, e este selo não será mais tirado. Pode mudar de igreja, pode se batizar novamente, que não vai resolver. O que resolve é o primeiro batismo. Tanto é que quando alguns irmãos, eles voltam para a igreja católica, o que acontece? O padre ele vai perguntar: você já foi batizado? Foi batizado em nome da Santíssima Trindade? Se foi constatado que ele foi batizado em nome da Trindade, o que vai acontecer? Vamos fazer ali os ritos complementares. Dos óleos, se quiser também do sal, as orações, mas não, o batismo já aconteceu. Então, no dia que você foi batizado, você recebeu, irmão e irmã, você recebeu nada mais, nada menos do que 7 dons. As virtudes teologais também, que nos dão a graça para viver as cardeais. Quais são os dons que nós recebemos? Sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Tudo isso, você e eu, nós recebemos no dia do batismo. Recebemos os 7 dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo também nos dão a graça para viver os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, modéstia e
pureza e castidade. Os 12 frutos do Espírito. Veja quanta coisa boa nós recebemos no dia do batismo. Se nós assumíssemos isso, olha só, uma das coisas que nós recebemos também, o fruto da alegria. Olha que maravilha! E quantos cristãos tristes, quantos casais tristes, parece que é um peso ser de Deus. O Papa Francisco, no Evangelho Gáudio, ele nos convida já no início do documento, pena que está aqui na estante, eu não vou pegar agora, mas ele diz, convido todo e qualquer cristão a renovar o seu encontro pessoal com Cristo e evangelizar também com alegria. Ele diz que nós não devemos ir ao encontro do próximo com cara de funeral, com cara de tristeza. Por quê? Porque a alegria é um dom. E como que o inimigo que existe tem trabalhado no meio cristão para tirar a alegria do povo de Deus. Porque São João Bosco diz que o demônio tem raiva de uma alma alegre. Tem raiva de uma família alegre, de uma família que está bem, de uma família que mostra para o povo, não só para o povo, mas testemunha a verdade do Evangelho. Testemunha que, lógico, existe uma cruz em cada missão, em cada chamado, lógico que existe. Mas essa cruz não pode ser um peso como aquela pessoa. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Misericórdia, gente. Eu não quero rezar como essa pessoa, não. Se ela está rezando e quanto mais ela reza, mais assombração aparece, quem vai querer esta oração? Não é verdade? Não. Quanto mais eu rezo, mais eu me aproximo de Deus. Mais íntimo de Deus eu fico, mais eu me aproximo da luz. Ou aquela outra que a gente pergunta para ela, né? Como você está? Eu estou levando. Ou empurrando com a barriga. Alguns já estão com a barriga grande, fica mais fácil, né? De empurrar com a barriga, né? Não, irmão. Assumir, na verdade, hoje eu falava na missa também, vocês que trabalham com o povo de Deus, vocês que trabalham também com famílias, o povo gosta de ficar criando moda. E cria penduricalho, e cria moda, e faz isso, e faz aquilo, porque a pessoa está esperando sentir Deus, está esperando algo palpável, empírico, e aí ela vai criando coisas. Tem pessoas, e eu dizia, eu não sou contra fazer novena, eu estou fazendo a Quaresma de São Miguel agora, mas a pessoa às vezes faz 3 novenas por semana, e ela não lê a Sagrada Escritura. Quando ela vai à missa, ela procura a missa mais rápida que tem. Quer dizer, chamamos a Deus de Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus que nos conhece por inteiro, e aí ficamos procurando missas curtas, eu vou naquela que aquele padre não vai demorar muito. Mas o seu Deus não é o Deus poderoso que você invoca, e se ele é poderoso, ele sabe o que está também na sua consciência. Ele sabe o que está também nas suas buscas. Se você está buscando o caminho mais fácil, ele sabe. Meu Deus, que cristão hipócrita, né? Que cristão medíocre. O que é o cristão medíocre? É aquele que está na média. Ele faz o que todo mundo faz. A palavra medíocre tem esse sentido. Ele vive como todo mundo, ele não se diferencia das pessoas que estão, né, não estão na igreja. Ele vai vivendo na média. Este é o cristão medíocre. Então, irmãos e irmãs, assumir a sua fé. Irmãos, a nossa igreja, ela é fantástica. Eu sou um apaixonado pela igreja, mesmo em meio aos erros da igreja. Infelizmente, de alguns irmãos. Todos nós, quem está em pé, cuide para não cair. Temos sempre que colocar nossa barba de molho, né? Mas a igreja, o documento Lumen Gentium, quando fala da igreja, capítulo 8 da Lumen Gentium, ele diz que na igreja católica, por que nós entendemos que a igreja católica é a igreja de Cristo? É a Ecclesia Christi, né? Falar um nome bonito aqui para impressionar vocês, para dizer que eu sei bastante coisa de latim, não sei não, viu? Eu fiz latim na teologia para passar, né? Mas o que diz a Lumen Gentium? Lumen Gentium diz assim: na Igreja Católica
subsiste os elementos da Ecclesia Christi. Na Igreja Católica subsiste os elementos da Igreja de Cristo, enquanto que em outras igrejas subsiste alguns elementos. Olha só que interessante. E diante desses alguns elementos, nós podemos falar de ecumenismo, de dialogar com outras igrejas. Quais são os elementos? Palavra de Deus, as igrejas cristãs têm a palavra de Deus, o batismo, todas também são batizados. O Espírito Santo de Deus, que ele sopra onde quer, então ele atua também em outros meios. Primado da graça e da caridade. A maioria também faz obra social, faz caridade e tal. Então, a partir desses pontos, nós podemos conversar. Agora, essas outras igrejas não têm duas coisas importantes e que às vezes nós não valorizamos. Sacramento da penitência e Eucaristia. Esse é o nosso maior tesouro. Sacramento da penitência e Eucaristia. E olha, quanto agora tem ouvido também, quantos irmãos, né, que agora que faltou a Eucaristia, fazer comunhão espiritual, agora está sentindo falta. Até mesmo nem valorizava quando ia à missa. Talvez participava de qualquer jeito, ou dormia na hora da homilia. Vocês sabem que, um parênteses aqui, a história do motorista de ônibus e do padre que chegaram no céu, o padre fazia várias, né, homilias e se esforçava e tal, e homilias longas, aquelas homilias que não tem começo, nem meio, nem fim, que nunca acaba, né? E o motorista de ônibus, os dois chegaram no céu, e o padre imaginou o céu, né? Eu imagino o meu céu também. No meu céu não pode faltar uma coisa importante, que é uma televisão, para eu assistir o jogo do meu Palmeiras, né? Não pode faltar uma televisão no meu céu. Não pode faltar uma churrasqueira no meu céu, né? Para fazer um bom churrasco, imagina uma boa costela, uma boa picanha, isso é maravilhoso, né? No meu céu tem que ter mais o quê? Né? Sei lá, amigos também. Isso tudo a gente pensa, é bobagem, lógico que isso não vai ser assim, né? Nós pensamos com a nossa cabeça humana, né? E o padre pensou assim, não, imagina, eu fui um padre bom, tal, eu vou chegar no céu e vai ter lá no céu vai ter assim uma suíte de primeira classe, né, no céu, né? Igual eu, quando fui em uma peregrinação, uma vez numa cidade da Europa, quando eu entrei no quarto que eu iria ficar, e o fato de ser diretor espiritual, eles dão um quarto bom mesmo, né? Mas nesse dia eu entrei no quarto, eu voltei, fui lá na recepção, nem falo inglês direito e tal, fui na recepção, falei com o rapaz, olha, aquele quarto não é meu. Que, gente, pensa num quarto, era uma casa. Eu entrava e já tinha uma sala enorme, televisão, sofá, nem sabia ligar a banheira de hidromassagem, imagina. Quer dizer, o padre imaginou, acho que mais ou menos assim, né? Acho que eu vou chegar lá e vai ser. E aí chegaram os dois, aí São Pedro pegou, chamou o motorista primeiro. Diz, olha, então o senhor foi andando, vai ficar aqui. Era um quarto, gente, maravilhoso. Era um local espetacular, né? Aí o padre lá pensou assim, nossa, São Pedro levou ele para esse lugar, imagina o meu quarto, né? Vai ser um espetáculo, né? Vai ser uma bênção o meu quarto. Aí ele foi andando com o padre, mostrando os lugares, os quartos, e os quartos foram diminuindo de beleza, né? Logo chegaram num dormitório. 50 pessoas iam ficar naquele dormitório, com beliche. Vocês imaginam, eu já fui em retiro, muitos retiros, onde você fica naqueles quartos que tem 10, 12 beliche. Meu Deus, gente, 10 homens num quarto, não dá, não. A maioria ronca. Olha, tem umas mulheres que são santas mesmo. Elas vão para o céu direto, porque misericórdia, né? E o São Pedro chegou com o padre lá neste local e disse, olha, é aqui que você vai ficar pro resto da vida. Aí ele disse, pelo amor de Deus, mas como assim? Acho que o senhor trocou os nomes. Deveria ser eu naquele quarto lá e o motorista do ônibus vir para cá, né? São Pedro, não, troquei não. Mas qual o motivo? Por que eu vou ficar aqui e o motorista ficou naquele quarto? Ele disse, olha, por duas situações. Quando o Senhor fazia homilia, o povo dormia.
E quando o motorista pegava no volante para dirigir, o povo começava a rezar. Então, o motorista trouxe mais gente para o céu do que o Senhor. Então, é mais ou menos isso, né? As pessoas, às vezes, vão na missa e elas dormem na missa. E aí, no experimento, né, da palavra, porque a liturgia, a missa é constituída de duas partes importantes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então, nós comungamos da palavra para depois comungar da Eucaristia. Duas partes importantes da missa. Mas, irmãos, se nós assumíssemos, né, a beleza da Eucaristia, como eu disse, os dois sacramentos, que não existe em outra igreja. E aí nós entendemos, né, toda uma perseguição também contra a igreja, por parte mesmo do mal, né? Por parte das obras do mal mesmo. Existem questões humanas que a pessoa tem que se responsabilizar, a pessoa precisa também buscar uma ajuda, sim, mas existe também uma provação. A igreja passa por provações desde quando iniciou a missão da igreja lá em Pentecostes, né? Com os primeiros apóstolos, com a igreja primitiva. A igreja sempre passou por provações. Por quê? Porque o demônio odeia a Eucaristia, a Virgem Maria, o sacramento da penitência. Olha a beleza da confissão, né? Eu faço experiências assim de a pessoa às vezes chegar ali destruída. E a partir do momento que o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe mais pecado, a pessoa está purificada, a pessoa está renovada. Acontece na alma da pessoa uma ressurreição espiritual. Olha a beleza do sacramento. E da Eucaristia também, comungar do corpo de Cristo. Tudo isso para dizer, irmãos e irmãs, nós temos tudo para ser feliz. Aí, se você diz assim, mas padre, e o sofrimento, a cruz, isso faz parte de toda a caminhada, de toda a vida. Agora, só você, eu pergunto às vezes nas pregações, quem dá sentido à sua vida? Com certeza você iria responder, ou provavelmente você ia responder, Deus dá sentido à minha vida, não é verdade? Só que, na verdade, não. Quem dá sentido à sua vida é você. Quem dá sentido à sua família é você, contando com a graça de Deus. Aí nós voltamos lá na passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas é se você abrir. Se você não abrir, irmão e irmã, a graça não vai acontecer. Se você não se abrir ao diálogo também na família, o esposo, a esposa, vocês precisam dialogar mais também, conversar sobre as dificuldades, sobre as coisas boas, elogiar um ao outro. Principalmente, eu estou lendo um livro que eu vou escandalizar vocês agora, mas eu vou indicar esse livro para todos os casais. Deixa eu pegar aqui, está na minha bolsa. Eu gosto de ler, né? Alguém já ouviu falar deste livro aqui? Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Não tem nada de pornografia aqui não, viu, gente? Aqui é um estudo, uma visão científica e bem-humorada de nossas diferenças. É um estudo científico sobre a diferença do homem e da mulher. E aí é muito interessante porque ele vai relatando fatos do dia a dia. Então, se o homem conhecesse mais, a mulher também conhecesse mais, né, os limites do homem, o homem e da mulher, as famílias viveriam diferente. As famílias viveriam mais harmonia, mais paz. Mas se você ficar esperando as coisas acontecerem, nós rezamos, buscamos a Deus, nós clamamos, buscamos a vida sacramental, mas também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos encontrar sentido para a nossa vida. O que o Victor Frankl fala sobre a questão de buscar sentido? Ele fala de 3 pontos importantes. Liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido de vida. Quer dizer, eu sou livre para encontrar o sentido para a minha vida, para a minha família. A partir do Deus que eu invoco, a partir do Deus que eu comungo, eu sou livre para construir cada vez mais a minha vida e a minha família. Uma vontade de sentido, eu trago dentro de mim uma vontade de transcender, uma vontade de ir além, uma vontade de viver. Até mesmo as pessoas quando vão para a droga, né?
Elas estão procurando esse sentido para a vida, mas de forma errada. E aí o terceiro ponto é o sentido de vida. É possível, irmão e irmã, viver com um sentido de vida. E é possível colocar sentido na vida. Mesmo que você tenha passado por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por algum problema na família, é possível ressignificar a vida. Eu escrevi 3 livros, um agora lançou agora há pouco tempo, mas o primeiro livro que eu lancei em 2016 foi este livro aqui, Recomece, Deus Acredita em Você. E neste livro, Recomece, Deus Acredita em Você, foi a partir de atendimentos que eu fui fazendo, foi a partir de direção espiritual, confissão, que eu fui percebendo como as pessoas têm dificuldade de recomeçar a partir de um erro. Até mesmo aquela pessoa que chega assim, padre, eu me divirto muito com o povo de Deus. Porque o povo de Deus é muito simples, tem uma fé muito pura. O povo que quer buscar mesmo. Mas eu me divirto porque eu brinco também, né, nos atendimentos e tal. O povo, às vezes, tem pessoas que chegam assim, padre, reza para eu esquecer o meu passado. Tá bom, minha querida, minha filha, eu vou rezar então para você perder a sua memória. Porque só existe um meio de você esquecer o seu passado. É você ficando sem memória. Não tem como esquecer o passado, irmão e irmã. Mas tem como ressignificar a sua vida a partir do encontro com Cristo. Tem como recomeçar a partir do encontro com Cristo. Dá para recomeçar no matrimônio, dá para recomeçar com os filhos, dá para recomeçar com o esposo, com a esposa, dá para recomeçar na fé também. É possível recomeçar, é possível ressignificar a vida. Jesus o tempo todo está nos convidando. Levanta-te, anda, assuma a sua fé, né? Tome uma atitude nova. Hoje, o evangelho de hoje, Jesus cura a sogra de Pedro. E olha que interessante, diz que a palavra de Deus, imediatamente, ela se levantou e começou a servir. Quer dizer, imediatamente, ela se colocou a serviço, ela foi colocar em prática a sua fé. Agora, um dado importante do evangelho de hoje, vocês perceberam por que Pedro negou Jesus? Vocês imaginam por que Pedro negou Jesus depois, lá mais na frente? Veja, Jesus curou quem? Curou a sogra de Pedro. E Pedro guardou essa mágoa no coração até lá o Calvário. Porque você curou a minha sogra, eu vou agora te trair, vou te negar. O problema de Pedro ter negado Jesus foi porque Jesus curou a sogra dele. Aí está, guardou mágoa no coração. Coitada das sogras, né? As sogras sofrem que só. Mas a palavra de Deus diz que imediatamente ela se colocou a serviço. Eu escrevi um outro livro, pequeno, estava em São José dos Campos, esse aqui, ó. O Poder da Oração Sincera, conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Jabes é um personagem bíblico que está no livro de Crônicas, 1 Crônicas 4:10, e tem a oração de Jabes. É interessante que, na história de Jabes, o nome dele significa aquele que foi gerado na dor. A mãe gostava tanto dele que primeiro que ela sofreu no parto. E pelo fato dela ter sofrido no parto, aí ela falou, eu vou colocar um nome para que ele lembre a dor que ele me fez causar. Olha que mãe maravilhosa, né? Colocou nome para que o filho lembrasse, você me fez sofrer, né? E Jabes, então o nome dele significa aquele que foi gerado na dor. Jabes tinha tudo, irmãos, para ser mais um no mundo. Mais um que reclama da vida. Aquela pessoa pessimista, né? Você chega, apresenta alguma coisa, vocês trabalham com pastoral, apresentam, olha, vamos fazer algo, vamos fazer. A pessoa já diz, não vai dar certo, mas ela nem esperou apresentar o projeto. Ela é tão negativa, tão pessimista, que ela já diz, não vai dar certo. Não é? Não, Jabes também poderia ser mais um cristão decepcionado, mais um cristão amargo, mais alguém que reclama de tudo. Ninguém presta, o padre não presta, os irmãos não prestam, só ele que presta. Mas Jabes fez algo diferente. Ao invés de ficar reclamando das coisas, Jabes foi orar, foi buscar a Deus. Então, assim, eu escrevi o livro por isso, para que a gente também, na oração, e a oração sincera,
Nós temos as orações da igreja, que a igreja nos ensina, ótimo, e nos ajuda, mas também eu preciso aprender a derramar minha alma na presença de Deus. Chegar diante do Senhor e Senhor Jesus, hoje eu não estou a fim de rezar, hoje eu não estou a fim de falar contigo, eu estou bravo contigo. Isso Deus vai ouvir, porque Deus conhece o nosso coração. Mais do que nunca Deus nos conhece, aprender a fazer esta oração sincera diante de Deus, né? E o livro mais recente, que graças a Deus o povo tem aderido bem a este livro, ele só sumiu daqui, apareceu, é o Cerco de Jericó, este livro aqui. Cerco de Jericó, o mal vai sucumbir e as muralhas vão cair. E é também um livro de oração, de fala do contexto do Cerco de Jericó, como nasceu o Cerco de Jericó, foi um pedido de Nossa Senhora. Mas por que eu escrevi esse livro? Para ajudar o povo a tomar consciência de quem nós somos, da beleza da nossa fé, né? Da beleza da nossa fé, daquilo que o Senhor proporciona para vivermos bem, para superar a dor, para superar a perda de um ente querido, para superar os problemas da realidade do tempo presente, dessa pandemia que vivemos. Eu conheço pessoas aqui, senhoras, que estão há quase 4 meses dentro de apartamentos sozinhas. Não é fácil, mas são pessoas que estão bem. E têm falado assim, olha, padre, eu arrumei tanta coisa para fazer que eu estou sem tempo. Que bom! Quer dizer, a pessoa entendeu também a colocar sentido na sua vida. Então vamos pedir ao Senhor nesta noite, irmãos e irmãs, creio que já dá para nós irmos encerrando, porque nós já estamos há quase 1 hora, né? Vamos pedir ao Senhor, nesta noite, esta graça, né? Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre você, por intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, do seu santo de devoção, por intercessão da Sagrada Família. Que o Espírito de Deus venha sobre nós, renove o nosso coração, renove nossas forças, renove o nosso ânimo. Tomem consciência, filhos e filhas de Deus, da missão importante que vocês têm no mundo, pastoral familiar. Olha que missão belíssima. Que o Espírito de Deus renove hoje as forças. Se você se sente cansado, peça a graça de Deus, Senhor, me renova no meu ânimo. Me renova, Senhor, das minhas forças. Até mesmo diante de alguma desilusão que você viveu com alguém, com alguma pessoa. Diante das contrariedades, o inimigo não quer que as famílias sejam evangelizadas. Isso não precisa nem pedir uma palavra para Deus. Isso é uma coisa mais concreta. O inimigo não quer famílias evangelizadas, famílias de Deus, famílias firmes na fé. Pai querido, Pai amado, Pai santo, abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, essas famílias que nos acompanham, dessas 2 dioceses, Senhor, Eunápolis, Itabuna, e aqueles que nos acompanham pelo Facebook também, Jesus. Abençoa, Senhor, e derrama da tua graça, da tua proteção, da tua ressurreição, Jesus. Ressuscita este filho, esta filha, faz dele um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, restaurado pela força do alto, restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Levanta-te e anda, assume a tua fé, assume que és homem de Deus, mulher de Deus, família de Deus. E que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre você, filho e filha de Deus, sobre todas as famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que noite maravilhosa o Senhor nos proporcionou, viu? Muito obrigado. O Senhor realmente foi iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Com muito bom humor, nos fez refletir, nos fez pensar de uma forma leve, mas muito inteligente. Que o Senhor continue lhe abençoando nessa caminhada. O Senhor nos proporcionou uma noite muito bonita. Acho que todos nós temos muito que agradecer e muito a pensar.
Você sabe que, só um parênteses aqui, quando eu escrevi o livro menor ali, o livro Poder da Oração Sincera, eu escrevi a partir de uma experiência que eu vivi. A partir do meu encontro com Deus, eu trabalhava, eu brinco que até eu ser padre eu trabalhava, agora eu sou padre, né? É, brincadeira, porque às vezes eu vou dormir tarde, acordo cedo, que a gente tem muito trabalho, né? Mas eu trabalhava numa empresa, eu era encarregado de produção na empresa, namorava na época, já estava certo já para noivar, foi onde eu tive meu encontro com Deus. E uma das coisas que eu sempre procurei é mostrar este Cristo e lógico, com compromisso, com fidelidade, mas também trazer esse lado também um pouco do humor, né? E quando eu voltei de Roma, eu vivi algumas experiências lá. Eu fui para uma missão, que a missão não aconteceu como eu gostaria, e eu voltei meio para baixo. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com início de depressão. E aí eu percebi, eu fui, busquei ajuda e tal, eu percebi que o demônio tentou me pegar em outras áreas, não conseguiu, pegou também, pegou naquilo que é uma das coisas que mais eu fazia, assim, né, de modo de evangelizar, que era a questão do humor, da alegria. Então, eu passei por um ano, mais ou menos, desanimado com as coisas, com a vida, até mesmo com Deus, que eu rezava e parece que Deus não me ouvia, né? Mas eu pude também entender muitas pessoas que passam por essa situação, né? E também a gente sempre cresce no sofrimento, né? Mas para dizer assim que é sempre uma luta, né? Eu preciso também, né, querer recomeçar, querer retomar a vida, ressignificar, e Deus vai nos ajudando. Então, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão, né, aqui pelo aplicativo, aqueles que estão pelo Facebook, e que possamos cada vez mais levar o amor de Deus, a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Transmito aí também o meu abraço aos párocos de vocês, transmito também o meu abraço ao Dom Edson, também a Dom Carlos, porque é sempre uma alegria poder evangelizar e a partir da abertura que a diocese dá para a gente também, né? E essas duas dioceses são abençoadas duplamente, porque no nosso regional, o Dom Carlos, o nosso bispo de Itabuna, é o bispo referencial da Pastoral Familiar, por Regional Nordeste 3, e na nossa sub-região, o bispo é Dom Edson de Eunápolis. Então, Itabuna e Eunápolis estão bem guardados, em boas mãos. Amém. Eu não vou arriscar. E quem sabe mais para frente a gente possa pensar num encontro para famílias aí, não é? Maravilha, muito bom. Eu não vou arriscar falar tão bem em latim como o senhor falou, não. Então, eu só vou mostrar o livro. Eu estou lendo essa exortação do Papa Paulo VI, a exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo. A Evangelii Nuntiandi. Algo... sim, Evangelho Nunciante. Isso. Eu estou apaixonado por esse livrinho. Isso. É ótimo. Você sabe que a Canção Nova começou com esse documento? Foi? Aí. Então, foi. O bispo Dom Afonso de Miranda, lá de Taubaté, chamou o padre Jonas, apresentou o documento e disse: comece com os jovens, que é mais fácil, mas a partir desse documento. Esse é o documento, um dos documentos principais nossos. É fantástico. É lindo e assim, eu acredito que esse é daquele livro que quando acaba você quer voltar para começar a ler de novo. Eu não acabei ele ainda, mas eu acho que dá vontade de recomeçar, porque ele tem uma leitura fácil e ele fala, assim, o impressionante é que ele vai fazer 50 anos e a impressão é que ele foi escrito hoje. Ele fala de uma realidade de urgências que a nossa igreja precisa trabalhar há 50 anos atrás, que cabem perfeitamente no mundo de hoje. Ele não ficou desatualizado. Pelo contrário, ele precisa ser trabalhado bastante. Então, tem para baixar no site do Vaticano, em PDF, para quem consegue ler assim. Vale a pena, é muito bonito. A gente pode abrir para 2 perguntas. Se o senhor tiver tempo ainda, a gente poderia... Eu tenho uma outra... Não, a minha outra live é às 22 só. A gente poderia abrir para 2 participações, para a gente ficar mais... Quem gostaria de interagir?
Fazer alguma pergunta? Fazer alguma pergunta, um comentário? Levanta a mão, Rafael. Achei Rafael aqui. E Jorge. Rafael e Jorge. Libera seu áudio, Rafael, por favor. Pronto. Bom, padre, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela abordagem que o senhor fez, muito bacana. Eu gostaria assim, de... O senhor falou que, se eu trocar algumas palavras, me perdoe, mas o senhor falou que retornou da Europa um pouco para baixo, quase que com depressão. O início de Não foi? depressão. Foi. Início de depressão. Eu lhe pergunto, por que pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas que dão significado às suas vidas, né? Uhum. E de repente elas são vítimas dessa doença, dessa depressão. Às vezes eu fico me perguntando isso. Uhum. Eu acho que são duas coisas importantes, né, nessa questão. Primeiro, existe uma questão que ela é humana, né? Ela é dentro do contexto, às vezes, que você vive também. Contexto pode ser contexto social, né, do mundo onde você atua. Às vezes o contexto comunitário, porque nós vivemos em comunidade, né? E como vocês vivem, como família, como comunidade na pastoral, conviver com pessoas é conviver com conflitos. É conviver porque cada um é diferente do outro, né? E às vezes acontece, porque eu também atendo muitos religiosos, seminaristas e tal, que acontece às vezes algumas, como que eu posso dizer? Estou tentando achar uma palavra aqui para não ser tão agressivo, mas algumas injustiças no meio cristão. Infelizmente isso acontece, né? Não pode ser no meio de uma comunidade, no meio de um seminário e tal, e isso às vezes abala a psique da pessoa, né? Abala o psicológico da pessoa. Então eu acho que o primeiro ponto, nós não estamos imunes de realidade alguma. Nós não estamos imunes de ficar doente. Isso que é importante a gente refletir. De pegar uma doença aí, sei lá, um câncer, uma doença. Por quê? Porque nós vivemos no mundo. E estando no mundo, nós respiramos ar poluído, nós nos alimentamos, a maioria dos alimentos tem agrotóxicos, essas coisas todas. Então, ficar doente é uma coisa que pode acontecer, né? Não existe uma superproteção sobre o católico, sobre o cristão que reza. Mas a oração me ajuda, primeiro, a viver de forma positiva para frente, olhando, não parar na dificuldade. Isso já é um ponto que ajuda também na nossa imunidade, né? Então, a oração, mas a oração, mais do que isso, me ajuda também a superar se eu ficar doente. Me ajuda a superar a dor, o sofrimento. Primeiro ponto então, nós não estamos imunes a essa realidade. Depois, por que nós ficamos doentes? Né? Padres, às vezes, ficam depressivos. Tal. Diante, às vezes, de tantos trabalhos que tem, de tantos compromissos, de tanta pressão também, às vezes pressão por resultado, pressão... E aí é ele que precisa trabalhar dentro dele. Porque a pressão existe em todos os meios. O ser religioso, né? Ser um sacerdote, você nunca consegue, assim como vocês na pastoral, a gente nunca consegue agradar todo mundo. E aí, se eu não trabalhar isso dentro de mim, às vezes eu vivi um pouco isso, mas às vezes as pessoas elas vão desanimando, mas eu me dou todo dia, né? Vamos pegar uma realidade nossa, né? Acorda cedo, reza, vai lá para a comunidade ou para a paróquia, atende o povo, depois à noite ainda celebra, vai dormir tarde, outro dia acorda cedo de novo e tal. E você não consegue agradar todo mundo. As pessoas às vezes vêm reclamar ainda. Vem reclamar que não está bom, que não está sendo... E aí, se você não está bem consigo mesmo, o que eu digo para as pessoas, se a sua consciência, você tem que trabalhar também a questão da sua consciência. Sua consciência não te acusa. Você não pode ficar parado nos comentários negativos dos outros.
E aí a pessoa vai interiorizando aquilo, vai ficando às vezes para baixo, vai ficando triste, e aí é uma abertura para a depressão. Mas também tem uma questão também que é física. Nós, depois de uma certa idade, a gente precisa de algumas vitaminas, às vezes, se a gente não se alimenta bem, que essa vitamina às vezes faz falta, e isso influencia também no nosso organismo. Só para o senhor ter uma ideia, quando eu retornei, eu estava para baixo, desanimado, não via mais sentido nas coisas, e eu sempre gostei de missão, de pregar, de evangelizar, e eu procurei uma nutricionista amiga, ela tem programa na Canção Nova, a doutora Gisele Savioli, me atendeu de graça, ainda, isso que for a beleza, né? E ela fez alguns exames, falou, padre, o senhor está com falta de algumas vitaminas, né? Essas vitaminas importantes que o corpo produz quando você faz um esporte, quando você... Isso está faltando. Eu não vou te dar remédio. E nem vou te direcionar para um psiquiatra, senão ele vai receitar talvez um controlado. Você vai tomar essas vitaminas aqui durante 2 meses. E aí eu fiz uma farmácia de manipulação. Gente, aquilo ali, lógico, eu fui buscando ajuda, fui no psicólogo e tal, aquilo me ajudou, entende? Existem situações que a pessoa precisa ir no psiquiatra, às vezes até mesmo tomar o remédio e ser fiel, porque nós católicos temos uma dificuldade com essa questão do remédio, né? E aí achamos que vamos ficar dependentes. Não, eu tenho testemunhos, irmãos, dentro da minha casa. E minhas irmãs, tinha uma delas que estava com síndrome do pânico. Hoje ela é a pessoa que ajuda todo mundo e ajuda a comunidade, ajuda a paróquia e tal, porque ela foi o médico aceitou o remédio, ela é uma mulher muito de Deus, e aí tomou certinho e foi curada. Então, às vezes, nós também precisamos do remédio, do medicamento. Mas eu resumindo, né? Primeiro, nós não estamos imunes de pegar alguma doença, e por isso que precisamos trabalhar a nossa humanidade. Vocês que trabalham com pessoas, né? Vocês que trabalham, a gente precisa trabalhar o nosso humano, que às vezes a gente vai só para o espiritual, esquece de trabalhar o humano, às vezes buscar uma ajuda psicológica. Eu fiz terapia já no seminário, fiz ainda agora, estou encerrando. Gente, é uma coisa fantástica. Graças a Deus consegui um psicólogo bom aqui em Curitiba, também da igreja também, porque você vai se conhecendo, você vai conhecendo os seus limites, suas qualidades, e isso é um ponto para ajudar outras pessoas. Eu me tornei mais compreensivo, me tornei mais humano e mais de Deus ainda a partir da terapia que fiz, né? Para que a gente também não tenha medo de se conhecer. Então, não ter medo de buscar ajuda, se precisar de um medicamento, tomar, mas principalmente, né? Eu estou lendo alguns livros agora, preparando para o retiro que eu vou pregar lá na Canção Nova em setembro, dia 18 e 19 de setembro, 18, 19 e 20 de setembro. Existe uma questão espiritual também, que, como eu disse na pregação, São João Bosco, ele diz o quê? Demônio tem raiva de uma alma alegre. E aí, eu te pergunto agora, que na filosofia a gente responde perguntando, por que o senhor acha que tantos cristãos, tantos católicos, tantas pessoas de grupo de oração, de pastoral, tantos padres, depressivos? Não é verdade? Tanto no nosso meio. Então, assim, existe uma questão humana, existe uma questão que ela é física, que ela é psicológica, sim, mas existe sim uma questão que é espiritual. E nós precisamos também combater o bom combate nesse sentido. Né? Nem todo dia eu acordo com vontade, sabe? Eu brinco com as pessoas que quando o seu relógio toca, você já precisa ali lutar contra você mesmo. Porque levantar da cama, gente, aqui em Curitiba vive fazendo frio. Semana passada fez frio, aí esquentou 2 dias, a gente já ficou feliz, agora esfriou de novo. Então, acordar já é uma motivação. Olha, eu preciso viver, eu preciso, né? É você retomar ali a sua vida. São motivos que a gente vai criando conosco mesmo. Essa semana aqui eu mudei meu quarto de novo, aí eu mudei para quê? Mudei para mim mesmo. Mudei porque eu mereço ficar num ambiente agradável. A gente vai se ajudando. Mas eu preciso também rezar, né? A oração é um meio fantástico. A oração nos ajuda. A gente vai olhar para a história dos homens de Deus, mulheres de Deus,
né? Tinham tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Após seu nascimento, já foi logo, teve que fugir. E aí a perseguição. E quando começa a pregar, fariseu, saduceu, são aquelas pessoas chatas na nossa vida. Os fariseus, saduceus sempre ficavam ali cutucando. Tá vendo? Eu sabia. Olha só, e tal. Sabe aquelas pessoas que têm o tempo todo tentando procurar alguma coisa para te acusar? Não, os fariseus, saduceus. E nosso Senhor sempre à frente. Nosso Senhor sempre cabeça levantada, sabe? Então nós temos um exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, que não parou na cruz do sofrimento, da perseguição. Ele tinha uma missão, plantar o reino de Deus na terra, né? Trazer, mostrar o rosto misericordioso do Pai. E assim o fez, através da sua entrega total na cruz, né? Então, creio, não sei se eu consegui responder, mas mais ou menos seria isso, né? Satisfeito. Muito obrigado. De nada. Vamos liberar para Jorge e aí a gente encerra. Libera seu áudio, por favor, Jorge. Boa noite, padre, a sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Somos Jorge e Ara, nós somos da diocese aqui de Cruz das Almas. Cruz das Almas está a 380 quilômetros mais ou menos, e a gente toda noite nós nos unimos para rezar o texto. Interessante que o senhor falou aí da sogra de Pedro, né? E hoje quem comentou o Evangelho, eu li o Evangelho, mais interessante é no primeiro mistério teve uma irmã que comentou sobre a sogra dela, a sogra que foi acometida do Covid, né? Mas que estava a minha sogra, a possessividade, né? E aí eu achei interessante também que a passagem do Evangelho de hoje, né? João mais Tiago levou Jesus para curar a sogra de Pedro. Certamente a sogra morava com Pedro, né? Estava doente, era uma boa sogra. E aí a gente fez a exaltação do Evangelho. E tantas sogras que a gente tem visto aqui, aí está aí ao nosso lado, a gente, né? Elevamos a sogra, e aí na sua forma de humor, né? Legal, né? Eu disse que por isso que Pedro negou, né? E aí realmente, Pedro gostava ou não gostava da sogra? Olha, interessante, boa pergunta. Até quando a gente estuda a questão do celibato na igreja, né? Alguns estudiosos eles falam que mas Pedro não era celibatário, tanto é que tinha uma sogra. Mas é interessante que não cita a mulher de Pedro no Evangelho, né? Já pararam para pensar nisso? Cita só a sogra, mas não fala da mulher de Pedro. Alguns acham que Pedro já era viúvo quando Nosso Senhor chamou. E que talvez ele morasse aí, sim, morava com a sogra por isso, porque ele queria aproveitar da sogra, né? Limpar suas coisas, fazer comida para ele, tá vendo? Mas é bonito também de ver, né? Lógico, não tem nada a ver essa questão de Pedro traiu porque a da sogra é uma brincadeira, né? Porque a coitada das sogras sofre, né? Mas se não tivesse a sogra, não teria a nora, o genro, né? Então, as sogras são uma bênção de Deus. Mas é isso. Um abraço para vocês e Deus abençoe. Maravilha. Bom, tudo que é bom, a hora acaba, né? Foi uma noite maravilhosa. Temos muito que agradecer, Padre João Marcos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E a cada um dos que estiveram conosco aqui no Zoom, nos acompanhando pelo Facebook. E ainda iremos disponibilizar a posterior no YouTube. Então, esse encontro vai render muitos frutos ainda. Muito obrigado. E pedir que o senhor nos dê uma bênção para a gente encerrar esse momento. Eu também agradeço, né, o convite. Sempre temos aproveitado desse tempo também. Eu voltei a atender pessoalmente aqui na casa essa semana. Então, desde o início também, atendendo, né, muito pelo WhatsApp também, direção espiritual, as lives. São os meios que Deus nos dá para evangelizar, né? Nós não podemos perder a esperança mesmo de evangelizar, mesmo que seja de forma online, né? Vamos pedir a bênção de Deus, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, da Sagrada Família, o Senhor possa
abençoar a você, a sua casa, a sua família, abençoar também a sua missão. Abençoa, Senhor, por intenção da Mãe de Deus, da família de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Deixa suas redes sociais para o pessoal lhe seguir. Meu Instagram é Padre João Marcos Oficial. Bem fácil. Padre João Marcos Oficial. E o Facebook é Padre João Marcos CN, de Canção Nova. Então é fácil. Essa live também eu compartilhei lá no Facebook também. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. E já que ele usou tanto bom humor, vamos encerrar com um pouquinho de bom humor. O Palmeiras não tem mundial não, viu? Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Agora a gente vai brigar no final. É o primeiro campeão mundial da história. Foi aquele que trouxe dignidade para o futebol novamente. Em 50, o Brasil tinha perdido, não tinha? 51, o Palmeiras ganhou e elevou o futebol mundial, né? Então, nós somos os primeiros. Isso é dor de cotovelo. Um abraço. Boa noite, pessoal. Agradecemos toda a comissão diocesana da Pastoral Familiar de Itabuna e de Eunápolis e todos que estão aqui com a gente, né? Obrigada, gente. Até a próxima.